Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 684 e minguando até 606 dias, 29 de outubro de 2025. Quem não assistir aos vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinaliza o vídeo. Isto é importante, ok? Blog diário de 684, com o título A Casa é Sua. Relacione esse título na sua consciência com respeito, com carinho, entendendo que todos nós habitamos dentro dessa grandiosidade desse corpo celeste, essa casa é nossa. Às vezes eu fico olhando, né, como ela é tão grandiosa, tão bonita, tão boa. Uma pessoa, né, sei lá, sólido, né, tem possibilidade de relacionar com ela, sem necessidade de fama, sem necessidade de nada, você pode se realizar com muitas coisas boas que tem dentro dela, né. Qualquer coisa que você possa pensar, ela é muito grandiosa, sabe. Muito bom. Entenda isso. Vamos, relacionar tudo isso na nossa consciência, entendendo que esta casa é nossa, né, para entendermos que o nosso corpo é matéria, o reino de Deus também é matéria e nada de cabeça, certo? Quando a gente entendemos o reino de Deus, nada de cabeça, porque dentro de nós é que tem a vida. Essa vida é uma consciência que leva a gente a se realizar e manifestar várias coisas. Essa manifestação, ela pode ser coisa boa, pode ser coisa ruim, de forma que ela é uma realidade dos nossos corpos, aquilo que nós movimenta dentro da sociedade, e isso vai, entenda dessa forma, ok? Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem a esse, um blog que antecipe a esse. Eu também deixo a abertura deste título acima, A Casa é Sua, parte 10, né, hoje eu estou produzindo a parte 10, mas o título a qual eu produzi o título, a abertura desse título é A Casa é Sua. Entenda isso, essa abertura é muito interessante, vocês ir lá e acompanhar, está na descrição do vídeo. Eu coloco um blog antes, um blog depois eu coloco essa abertura, depois eu vou, né, não escolhi ainda, mas eu vou escolher uma referência desse título, depois eu coloco o subtítulo, se tiver subtítulo, que não é o caso desse, não tenha subtítulo, e por fim eu coloco a leitura corrida de todos que foram ditos nos 4 últimos blogs. Muito interessante, relaciona isso na sua consciência com respeito, com carinho, com dedicação, para que isso possa ser resolutivo para você, né, para as pessoas a quem você ame, a quem você dedique a sua vida. Entenda isso, ok? Vamos então fazer a leitura deste contexto, né, e fazer a expressão livre sobre ele. A expressão livre é tudo aquilo que é a formação de Cristo e tudo aquilo que já tenha dentro da sociedade, certo?
no meio dessas ideias, ideologias da formação de Cristo, no meio dessas realidades, daquilo que já tem dentro da sociedade, alguma coisa vai servir a você, alguma coisa vai ser do seu entendimento, vai ser daquilo que você entende que possa ser correto, né? Ou, entenda isso, são muitas coisas produtivas dentro do blog diário. É necessário que você faça o trabalho continuado de tudo que está sendo dito. E para isso eu deixo na descrição do vídeo essas formações, que é muito interessante para você relacionar essa descrição do vídeo dessa forma. É muito interessante, ok? Então vamos lá para a leitura e fazer a expressão livre, né, sobre este contexto. Vamos fazer a leitura. Evidentemente que a contradição é relação reversa da verdade, aonde o mentor vende o corpo para se realizar com outro corpo e, dependendo ser com o seu próprio corpo e praticando a injustiça, ele vai contradizer várias coisas dentro da sociedade e manifestando a sua realidade contraditória. E que muitas das vezes você será um corpo sábio e não ser reconhecido por esta sabedoria, sendo um corpo honesto e não ser reconhecido por esta honestidade. Sendo isto apenas um exemplo de vários conceitos contraditórios com uma suposta realidade. Evidentemente que existe forma para conhecer a matéria e a cabeça desta matéria, relativo por um motivo relativo ao tempo relativo da conscientização, sendo um que explica a matéria separado da cabeça e um que explica a cabeça separado da matéria. Ambos vão ter a sua forma de realização separado, assim como um casamento conjugal aonde cada corpo tem uma consciência e cada consciência com os vossos corpos divididos. Para conhecer isto, vamos explicar primeiramente a matéria, pois é nela que encontramos a vida e esta vida é uma consciência da matéria em movimento e sem a percepção deste movimento. Veja que este ideal explica a vida diretamente, pois é isto que se faz real e independente ser isto bom ou ruim. Ou seja, esta suposta realidade só terá uma forma de realização. Esta suposta realidade só terá uma forma de realização, ou você é um corpo bom ou é um corpo ruim. Esta realidade só terá uma forma de realização. Isso, faltou um ponto aqui. Ou você é um corpo bom, ou você é um corpo ruim. E quanto à cabeça, e quando o perceptivo vai prever este movimento antes mesmo do corpo se movimentar. Esta prevenção forma várias possibilidades, e com várias possibilidades, somente um vai ser a realidade deste corpo, e explicando o movimento único e pessoal. Quando explicando a sociedade, ele pode se manter com várias possibilidades por causa de que esta possibilidade é um número múltiplo das multiplicações dos corpos. Isto explica a boa fama e a má fama desta suposta realidade. Ou seja, o corpo é um, porém, os relacionamentos sociais são muitos, e se cada um der a sua realidade, teremos um reino desta suposta realidade, ao qual nós damos para formar uma sociedade correta. Isto explica que as sociedades são muitos, mas a realidade é um só, explicando cada corpo em específico, ou seja, a possibilidade são muitas, mas a realidade é uma só. Muito interessante esse título, né? Vamos trabalhar com ele, explorar ele o máximo possível. Quando eu faço a leitura, eu tenho essa ideia, né, de trazer o texto bem formalizado, né?
com essas dificuldades, ela nos ajuda a entender o contexto e a gente abrindo a consciência para a expressão livre, certo? Eu sempre, quando eu estou fazendo a leitura, eu vou focando na expressão livre para mim, para que eu possa estar, relacionando isso bem. Eu vejo vários pontos, muitos pontos muito interessantes dentro deste contexto e, às vezes, eu fico paro, meu raciocínio para, lê, não lê, pensa, não pensa. Isso é muito produtivo. Eu gosto de relacionar dessa forma, não tenho intenção de fazer uma leitura corrida perfeita, eu tenho intenção de travar ela sobre uma coisa ou outra, embaraçando sobre uma expressão e outra, para quê? Para que nós possamos entender dela tranquilamente, sabe? Sem pressão, com carinho, com cuidado, com essas nossas mesmo com esses nossos entendimentos mesmo, sabe? Do jeito que tá, sem forçar, sem querer aparecer demais, certo? Fazendo o básico do dia a dia, para que a gente possa entender. Muito, se eu dessa forma que eu estiver me comportando, muita gente compreenderão, muitas pessoas, né, 70% das pessoas compreenderão se elas dedicarem ao blog diário, se elas não fazerem pouco caso, qualquer uma pessoa, ela vai entender tudo que está sendo dito, ok? Vamos então lá para a expressão livre? Vamos lá, vamos ler parte, vamos buscando o que tem dentro da sociedade. Evidentemente que a contradição é relação reversa da verdade, aonde o mentor vende o corpo para se realizar com outro corpo. O mentor vende o seu corpo. Este mentor vende o seu corpo. Faltou uma expressão aqui, para indicar seu, é propriedade, ou esse corpo é propriedade seu. Como que a gente vende um corpo para se realizar com outro corpo? São sentimentos, são coisas sentimentalismo, sabe? Sabe aquilo que eu sinto, aquele drama que eu tenho? "Ah, você não me ama, você me ama. Ah, você não gosta", cobrando isso, sabe, sem relatividade nenhuma, sem realidade nenhuma, sem expressão, sabe. Sabe, as pessoas, quando ela tiver de amar você, ela vai te amar de graça. Se ela está gerando alguma crise com você sobre uma coisa ou outra, significa que vocês não tá dando certo, não tem amor, não tem entendimento. A palavra amor, ela explica o entendimento. Eu entendo você, você entenda eu. Eu posso gerar uma crise sobre uma coisa ou outra, posso gerar uma crise e continuar amando a pessoa? Sim, eu posso fazer isso. Mas entenda que isso é um processo muito delicado, certo? Para você entender isso, ainda mais do dia de hoje, que as pessoas só vende só essas emoções, só vende esses corpos sobre os interesses de algo, querendo vendendo matéria para comercializando matéria, sabe? Comercializando matéria significa eu ser sentimentalismo demais, eu dar coisas das minhas emoções para o outro, sabe, oferecer coisas pessoais demais para uma pessoa que, sei lá, muitas coisas, você entenda isso. Então, evidentemente que a contradição é relação reversa da verdade, aonde o mentor vende o seu corpo para se realizar com outro corpo, e podendo ser com o seu próprio corpo, né, com o seu próprio corpo. E praticando injustiça, né, praticando injustiça. Sabe quando, por exemplo, vamos falar isso para vocês entenderem. Eu não considero, mas eu considero, mas aqui vai ser bem explicativo, porque as pessoas, elas compreenderam isso a vida toda. Por exemplo, a prostituta, por exemplo, que elas vendem o corpo dela diretamente, ela vende aquela matéria, né, para se realizar pelos planos dela, que é o objetivo, que é o plano objetivo dela. Aí então você entende que ela deu aquele sentimento, ela fez os outros sentir prazer, ou ela sentiu ou não sentiu, sei lá como é que ela se relaciona a isso. Então ela vende esse corpo, ela vende esse corpo para se realizar com outras coisas objetivas. Mas a verdadeira prostituta, de verdade, não são pessoas que relacionam seus corpos sexuais, são aquelas pessoas que contradizem as suas expressões sobre a sua própria realidade. Quando elas contradizem as suas expressões sobre a sua própria realidade, elas são prostitutas, elas dão coisas por interesse, elas relacionam coisas por interesses que às vezes, ela gera injustiça por isso. Qual que seria o correto de você ser produtivo? Você tem 50% da matéria. Todos nós temos 50% da matéria, e 50% são coisas de espiritualidade, são cabeça dessa matéria. Essa cabeça que é o comércio, é a comercialização. A matéria você não vende ela.
Você não vende a matéria, você vende o quê? Os comércios, aquelas consciências, aquilo que você está dando, certo? Aquilo você não dá. Hoje é possível você ver várias pessoas que veem no trabalho social de ter uma vida boa, tranquilo, mas as suas expressões negada, realidade, não realidade, isso, aquilo, ou seja, então eles estão comercializando essas palavras, não estão comercializando o seu 50% do seu corpo físico, estão comercializando 50% da sua cabeça, da sua espiritualidade, estão vendendo ideia para a sua sociedade. Então é isso que se multiplica, são as cabeças. No tempo da Guerra Fria, é isso que se multiplica, são as cabeças, não são as matérias. As matérias, ela vai continuar ali no mesmo lugar, intacto, certo? Aí você pode usar isso aí, sentimentalismo, querendo se promover dentro da sociedade, praticando injustiça, não quer trabalhar, quer só as coisas fáceis e tal, e fica ali travado dentro daquela matéria, porque vocês estão vendendo ela equivocadamente. O que movimenta e que faz a percepção correta são aquilo que é a cabeça, que vai fazer com que esse corpo, que esse corpo seu preguiçoso, que vai fazer com que ele trabalhe, que ele trilhe por um caminho perceptivo e que seja um caminho de realidade boa, de realização. Entenda isso. São essa cabeça que determina esse caminho seu. Entende? Embora a matéria é o reino de Deus, mas a cabeça determina os seus caminhos. Você se realiza com essa matéria, só você que vai realizar. Agora, se eu der ele para outras pessoas se realizar, eu vou ficar contra um, vou ficar contra o outro, vou fazer exceção de pessoas, porque eu estou olhando, focando diretamente no sexo da pessoa, na matéria da pessoa, no dinheiro que ela tem, no dinheiro que ela não tem, certo? Na forma que ela está expressando, da forma que ela não está expressando, naquilo que poderia ser correto, daquilo que não pode ser correto. Então, eu vou ficar vendendo essas ideias emocionais, isso é vender matéria, isso é vender corpo, esse vende seu corpo para se realizar com outro, querendo mudar aquilo que não muda, porque nós somos matéria e essa matéria hoje você pode ver, tudo é consciência perceptiva. É matéria, é consciência perceptiva, é isso que movimenta a realidade nossa, certo? Entenda isso. Evidentemente que a contradição é relação reversa da verdade, aonde o mentor vende o seu corpo para se realizar com outro corpo. Vende seu corpo e podendo ser com o seu próprio corpo, né? E praticando a injustiça, ele vai contradizer várias coisas dentro da sociedade. Ele vai começar a colocar um contra o outro, né? Matéria contra matéria, brigando e tal. Ele não vai ser comércio. Ah, você fala errado, você é aquilo, ah, você não é bonito, você não é rico, você não merece mérito, você não tem merecimento em nada, blá, 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 fazendo aquela exceção daquele que eles entendem que é certo, que é errado, gerando crise, matéria contra matéria, certo? Comercializando. Então, eles fazem isso para diminuir os outros, para eles se realizar comigo mesmo. Olha, eu vou ficar bem. Aquilo que nós falamos de inveja. Olha, eu sou melhor que ele, né? Eu sou mais bom que ele, eu sou aquilo, tal, tal. Mas de tudo isso ele está criando na sua consciência para diminuir o outro, para que ele se engrandeça. Para que ele se engrandeça. Engrandeça por quê? Por aquilo que ele está vendendo. Ele está vendendo o quê? A matéria dele. Ele está dando uma consciência? Não, ele não está dando uma consciência espiritual. Ele está o quê? Vendendo a matéria dele. Eu sou o cara. Você não é o cara, você é matéria. Você está dizendo que você é matéria, você está travado, você não pensa, você não realiza, você não faz nada, você só tem uma matéria e você está movimentando ela de qualquer jeito, aleatoriamente, então você não faz nada por ela, você não evolui ela, porque a sua consciência está presa dentro dela, não tem resolutividade, nada, não tem nada. E manifestando a sua realidade contraditória, e que muitas das vezes você será um corpo sábio, e não será reconhecido por esta sabedoria, sendo um corpo honesto e não reconhecido por esta honestidade, sendo isto apenas um exemplo de vários conceitos contraditórios com a suposta realidade, certo? Vamos voltar àquilo que eu falei no blog anterior. Quando a pessoa está no inferno materializado, não tem uma consciência resolutiva, não tem um comércio daquela espiritualidade, está vendendo a matéria diretamente, certo? Elas não vão ser produtivas, e elas não vão ser produtivas, ela vai estar ao lado, ao contrário de outras pessoas. Então, essas pessoas que não são resolutivas estão vendendo diretamente as suas matérias para se promover dentro da sociedade, querendo ser melhor pela uma matéria que se movimenta, então o que elas vão fazer? Elas vão começar a tacar pedra nas pessoas.
Ah, vão tacar pedra nessa prostituta porque ela é imprestável, ela não dá resolutividade nada, eu sou o cara, eu decido tudo, tal, 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 e eu não sou prostituta, mas ela é, tal, e tal, tal. Não é? Hum? Será que não é? O que que eu falei que explica uma prostituição? São aquelas pessoas que usam as suas expressões equivocadamente, colocando um contra o outro, vendendo matéria com matéria, certo? Negando a quem você é, negando quem o outro é, principalmente. Quando ela nega quem ela é, ainda fica bom, sabe? Ela cai num trabalho social, neguei essa minha matéria, por exemplo, quem eu sou, a vida, a realidade dessa vida, eu caio no trabalho social, trabalho na unificação, ainda fica bom. Mas agora, eu começo a negar quem os outros é, para me fazer melhor do que ele? Não, nunca vai dar certo. Você sempre vai ser um desgraçado, vai ficar sempre preso na matéria, lamentando pelo aquilo que você poderia ser. É simplesmente isso, ok? Evidentemente que existe forma para conhecer a matéria e a cabeça desta matéria é relativo por um movimento relativo ao tempo e relativo à conscientização. Movimento relativo ao tempo e relativo à conscientização são aqueles tempos que nós vivemos de complexidade, né? Pode ser uma coisa pessoal ou pode ser aquilo que nós já está vivendo, o anticristo da sociedade, o antissocialismo de todos, todo mundo está criando ideologia, para um, para outro, então vai ter um tempo para se transformar, ou às vezes até mesmo aquelas pessoas que estão dentro da sociedade vendendo a sua matéria emocionalmente, se querendo fazer melhor por uma matéria e não por uma consciência evoluída, e certo? Essa consciência vai ficar presa ainda, não vai evoluir, porque ela não está reconhecendo quem ela é. Você já viu, vou falar isso de novo, eu sempre eu gosto de voltar nesse assunto. Ó, para uma pessoa bêbada, né, que está alcoólatra, para ela reconhecer que ela tem que se libertar daquele vício, ela tem que se reconhecer que ela é dependente de uma certa forma, certo? Se a pessoa não reconheceu que ela é dependente, ela jamais vai conseguir libertar. Daqui nesse caso aqui, é a mesma forma. Se você tem dependência de realização emocional, você é um preguiçoso, não trabalha, você está com a consciência materializada. Então, se você não reconhecer que você que está errado, que você que está manifestando isso de uma forma errada, você nunca vai se libertar, você nunca vai ter uma realidade dessa vida. Você sempre vai estar relacionando dependência ao outro, você sempre está gerando crise para os outros e nunca vai dar certo. Entenda isso. Sendo que um explica a matéria separada da cabeça, né. Vamos voltar a Deus mesmo. Evidentemente que existe forma para conhecer a matéria e a cabeça desta matéria relativo por um movimento relativo ao tempo, relativo à conscientização. Eu expliquei que a conscientização pode ser um trabalho missionário no antissocialismo e pode ser aquela realidade, aquela ideia que as pessoas pensam que está se realizando, mas não está se realizando, está gerando injustiça a outras pessoas, está gerando crise a outras pessoas, as pessoas dependentes de se realizar emocionalmente e que gere problemas para outras pessoas, certo? Negue a si mesmo, sabe? Quando você está aí muito dependente emocionalmente das pessoas, negue a si mesmo. Aí como é que você nega a si mesmo? Ah, vou trabalhar, vou fazer aquilo, vou fazer aquele outro, tal, não quero mais dormir, eu quero trabalhar, eu quero ler um livro, vou ficar 24 horas aceso, vou procurar informação, tal, eu não vou parar, eu não vou deixar meu corpo descansar enquanto eu não conseguir todos os meus objetivos, enquanto eu não realizar tudo. Beleza, é isso que você tem que fazer. Agora, fora disso, você não vai conseguir não, meus amores, certo? Vai ficando dormindo aí na cama o dia inteiro, que aí você vai ver que cada vez você vai ficando mais complicado, mais relacionando problemas às pessoas quem você diz e ama e não ama, né? Não ama porque você não está buscando resolutividade. Lê um livro hoje, né? Amanhã você procura alguma coisa, outra, vai sendo resolutivo. Isso vai te dar quando você busca alguma coisa, você vai acrescentando uma coisa ou outra e até você ficar bem, certo? Se você tiver bom conhecimento e boa conexão com as pessoas que possa te orientar certinho, você vai conseguir isso em pouco tempo, ok? Entenda isso. Sendo um que explica a matéria separado da cabeça. Um vai explicar a matéria separada da cabeça, né? Vamos entender.
essa esquerda e a direita separada. A matéria é a direita e a cabeça, que é perceptível dessa matéria, são a esquerda. Vamos entender isso separado. Então, vamos lá. Sendo um que explica a matéria separado da cabeça e um que explica a cabeça separado que explica a cabeça separado da matéria. Ambos vão ter sua forma de realização separada, né? Agora veja esse exemplo. Muito interessante esse aqui. Olha, vamos lá. Assim como no casamento conjugal, aonde cada corpo tem uma consciência e cada consciência com os vossos corpos divididos, né? No casamento conjugal você vê duas pessoas, consciência, duas percepção? Não, você não vê uma percepção, você vê uma matéria e vê uma percepção, uma matéria, certo? De uma certa forma, ela pode, a esposa pode ter uma cabeça, mas à medida da forma que o marido representa a cabeça, a esposa não terá mais uma cabeça. Entenda isso, dessa forma conjugal. É um exemplo. Mas aí não é só isso, eu estou dando um exemplo só para vocês entenderem que os relacionamentos, ele se relaciona corpo a corpo. E tem uma consciência habitada no corpo e tem outra consciência habitada no corpo. A consciência que é evoluída, mais evoluída, ela vai ganhar uma forma perceptiva desse movimento, né? E o outro vai ficar sendo um mentor, né? Ou qualquer coisa, ou um casal, ou amizade, qualquer coisa que represente uma coisa ou outra dentro da sociedade. É muito explicativo isso. Olha, vamos continuar. Para conhecer isto, vamos explicar primeiramente a matéria. Primeiramente a matéria vai ficar no lugar da esposa, ok? Vai ficar na direita do marido. Pois é nela que encontramos a vida, né? Nós não encontramos a vida na nossa esposa, pode olhar aí, nós encontramos a vida na nossa esposa. Como é que você vê isso? Todas as mulheres, elas geram feto, né? Feto e depois, não, depois ela aquele feto ele fica vivificado dentro da sociedade, certo? Certo? Ela gera esse feto. Então, nós encontramos na mulher, na matéria, nós encontramos o quê? Vida. Não é interessante isso? Para conhecer isto, vamos explicar primeiramente a matéria, pois é nela que encontramos a vida. Esta vida é uma consciência da matéria em movimento e sem a percepção deste movimento, certo? E sem a percepção deste movimento. Muitas das vezes a matéria ela não vai ter a percepção deste movimento, ela não vai ter a percepção, certo? Ou ela pode deixar o marido dela fazer a percepção por ela, ou ela pode ser uma pessoa, né, que queira ter uma percepção, relacionar, deve depender muito de como a esposa quer relacionar isso, mas geralmente ela pode ser uma pessoa inocente, né, e fala assim, vou viver de qualquer jeito, vou sair com várias pessoas, vou fazer tudo de meu jeito, vou beber, vou drogar, blá, 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 muita coisa. Então, ela não terá percepção. Veja isso, entende isso? Olha, vamos de novo, Deus lá em pois é nela que encontramos a vida. Esta vida é uma consciência da matéria em movimento e sem a percepção deste movimento. Veja que este ideal explica a vida diretamente. Veja que explica a vida diretamente. É um corpo materializado sem a percepção do movimento, certo? Ou ela pode ter uma consciência e dar a consciência para o marido, ou ela pode, né, viver de qualquer jeito dentro da sociedade, nocivamente, querendo resolver várias coisas, gerando problema, confusão, certo? Certo? Ou ela pode, né, focar só na vida dela e não gerar problema para ninguém e mover isso da forma que ela pensa que é bom, justo, sem preocupar com ninguém. Existem várias possibilidades de vocês entenderem esse movimento aleatoriamente, ok? Entenda isso. Pois é isto que se faz, mas é, pois é, pois é isto que se faz real, independentemente ser bom ou ser ruim, né? Entenda isso, tudo que for dito. Olha, vamos lá de novo. Deus do início. Pois é nela que encontramos a vida, e a vida é uma consciência da matéria em movimento e sem a percepção deste movimento. Veja que este ideal explica a vida diretamente, pois é isto que se faz real, independente ser isto bom ou ruim, né? Entenda isso, muito interessante. Ou seja, esta suposta realidade só terá uma forma de realização. Ou você é um corpo bom,
ou você é um corpo ruim, né. Quando você não tem a percepção deste movimento, você é uma pessoa boa ou você é uma pessoa ruim. Eu vejo dentro da sociedade várias pessoas, senhores que tá já de idade, que viveu a sua vida, sabe, só focado nessa vida, só nesse movimento, sabe, vai para a roça, volta para casa, vai para o trabalho, volta para casa, né, relaciona a esposa bem, tá tranquilo, relaciona os vizinhos bem, amigo, tudo tranquilo, olha, simplicidade, não gerou crise, não gerou nada, tranquilo. Ele não tem percepção deste movimento, ele vive isso a vida toda, né. "Ah, eu vou dormir, vou levantar, vou roçar, vou fazer aquilo, vou trabalhar, não vou trabalhar". Então, tranquilo, na paz, sabe, só cuidando da vida dele. Muito interessante isso, você vê que ele não tem percepção, mas ele vive muito bem, entenda isso. Enquanto a cabeça e quanto perceptivo, vai prever este movimento do antes mesmo do corpo se movimentar, né. A cabeça ela faz essa, prevenção, ela prevê este movimento antes da matéria se movimentar, antes desse corpo movimentar. Esta prevenção forma várias possibilidades, e várias possibilidades, somente um vai ser a realidade deste corpo e explicando o movimento único e pessoal, né. Depois que você fez a percepção daquilo que você está movimentando dentro da sociedade, você vai ter só uma forma de realizar. Você vai ter porque só tem um movimento. Você fez a percepção: "Ah, tem muitas possibilidades", mas o caminho é um só. Eu só tenho que passar por um caminho que seja correto e que seja minha realidade. Então eu vou ter várias possibilidades, mas um caminho só. Porque essa aqui vai representar a minha realidade e a minha realização. Se eu errar fazer a escolha errada com essas várias possibilidades, eu vou gerar crise para esse meu corpo e a minha realidade vai ficar negado no ato manifesto. Então, ao invés de eu estar comercializando essas possibilidades, eu vou estar vendendo a matéria diretamente, fazendo uma crise sobre um corpo e outro. Então, isso são as causas mais comuns que tem dentro da sociedade, ok? Quando explicando a sociedade, ele pode se manter com várias possibilidades, por causa de que esta possibilidade é um número múltiplos das multiplicações dos corpos. Número múltiplo, múltiplos significa que, né, que dá um resultado, né, dá um resultado, mas depois de ter esse resultado, você pode se multiplicar com várias possibilidades. Essas multiplicações, ela vem pelas cabeças de várias possibilidades, que na sociedade você tem trabalho, você tem esposa, você tem dentro da sociedade, você tem trabalho, tem namorado, tem esposa, tem marido, tem irmão, tem tio, tem tudo. Tudo isso você vai encontrar dentro da sociedade, com várias possibilidades. Então essas coisas múltiplas, ela vai se multiplicando de acordo com cada um dá 50%, dá uma realidade 50% de cada um, então você tem aqui um reino, muitas cabeças, não um reino, mas muitas cabeças pensando as mesmas coisas dentro da sociedade. Vai aí para dentro de uma cidade organizada, né, onde as pessoas têm regra, têm tudo, aí você olha e diz: "Nossa, que cidade limpa, né, os rios tá tudo limpo, bonitinho", você vai ver as comunidades todas, as pessoas todas estão contribuindo para que isso seja bom. Ah, não tem assassinato, não tem nada, porque as pessoas estão um vigiando o outro, um está ajudando o outro, ou seja, nós temos as cabeças tudo alinhada, pensando as mesmas coisas, tudo vai ser uma possibilidade de realização unificada, certo? Mas se essas cabeças estiver dividindo entre eles vai gerando crise sobre uma coisa e outra e tal, certo? É muito complexo. Isto explica a boa fama e a má fama desta suposta realidade. Ou seja, o corpo, o corpo é um, porém o relacionamento sociais são muitos, e se cada um der a sua realidade, teremos um reino desta suposta realidade, ao qual nós damos para formar uma sociedade correta. Perfeito, né? Muito bom. Você entenda que quando a gente desabita essa nossa consciência, nós prevê nesse nosso movimento, a gente ganha várias possibilidades.
O que que explica essas várias possibilidades? Vou falar isso diretamente para vocês entenderem. Quando você coloca muito esse corpo seu, né, para trabalhar, busca conhecimento, né, faz muitas coisas e você é um profissional, você ganhou muito dinheiro, você entendeu a economia, como que funciona a economia, você ganhou muito dinheiro, então você tem aqui fora aqui várias possibilidades de realização. Esse poder econômico, ele vai te gerar várias possibilidades, ele vai te conectar com várias coisas dentro da sociedade. Então, isto vai ficar muito perfeito, muito bom, quando você entenda essa possibilidade, certo? Entenda isso, existe forma correta para você relacionar isso, certo? Entendendo que o seu corpo é matéria, seu corpo é reino, tem vida, o corpo da pessoa tem vida, essa vida representa o espaço de cada um, você não pode invadir, mesmo você tendo muito dinheiro, você não pode comprar a matéria da pessoa e também você não pode vender a matéria da pessoa, porque cada uma dessas vai representar o seu espaço, esse espaço vai representar a consciência da vida, então vai ficar complicado se você não souber relacionar isso, ok? Entenda isso, não é tão simples você ter pouco dinheiro, não é tão simples você ter muito dinheiro, ambos vão gerar uma complexidade. Se você não tiver sabedoria administrativa para relacionar os seus direitos, os seus deveres, você vai continuar sendo pobre, mesmo tendo muito dinheiro, ok? Entenda isso. Isto explica que as sociedades são muitas, mas a realidade é uma só, e explicando cada corpo em específico. Ou seja, as possibilidades são muitas, mas a realidade é um só, né? O caminho é um só, o caminho é estreito, ele é um só. Possibilidades são muitas, com aquela cabeça que nós temos, né? De um movimento perceptivo, mas a realidade é um só, sempre é um corpo, né? Aí você vai entender muito isso, é muito explicativo, entenda isso, relaciona isso nas suas consciências, ok? Vamos, né, terminar este blog diário. Vamos dar continuidade no próximo blog diário. Vocês não percam, muito bem explicativo tudo que está sendo dito. Relaciona isso na sua consciência com respeito, com carinho, para que isso possa ser uma coisa produtiva e para que isso possa ser a sua própria realidade. Só se inscreva neste canal se você sentir que isso possa ser uma realidade para você, sabe? Assim, nossa, é interessante isso, realmente é dessa forma. Pode ser assim mesmo, né? Eu tenho que trabalhar, eu não posso ficar olhando os outros se realizar sem eu fazer nada. Eu também tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que buscar conhecimento, eu tenho que me ouvir as pessoas que têm conhecimento para que eu possa entender de economia, para que eu possa entender de relacionamento pessoal, para que eu possa entender do que tem dentro da sociedade, para que eu possa entender de política, para que eu possa entender de religião, para que eu possa entender de cada uma coisa, para que eu possa me realizar. À medida da forma que eu vou conhecendo tudo isso, eu vou criando várias possibilidades de relacionamento, eu não fico mais preso, eu vou começar a gerar a minha realidade, eu vou formar a minha realidade. Essa minha formação, ela vai te dar várias possibilidades de realização, vários caminhos a qual você pode trilhar. São muitos caminhos, são muitos caminhos, são muitos caminhos que você possa trilhar. Vamos supor que você escolheu aí uma profissão, aí você vai ver dentro da sociedade, não terá só uma profissão, mas várias várias profissões. Então você vai se realizar com ela da forma que você entender que é muito bom. Uma das profissões que eu entendo que é bonito são enfermagem. Por que que eu penso assim? Se as pessoas cuidar do corpo, né, e da mente, né, elas nunca vão precisar do médico, nunca vão precisar. Quando as pessoas entender que os cuidado do corpo é muito importante e isso vai gerar várias possibilidades e vocês nunca ficarão doentes, vocês nunca vai chegar até o médico, vocês sempre vai, né, se prevenir, ser cuidadoso, trabalhar com prevenção, porque é isso que dá para vocês resolutividade. Não se espere, né, vocês passar por um processo delicado para você entender e que nós devemos ter cuidado com o nosso corpo, primeiramente, cuidar de nós para que isso possa ser produtivo. Entenda isso, relaciona isso nas suas consciências, certo? E
E tudo isso vai ficar prático e relativo de tudo, para que vocês possam ter as suas experiências, para que vocês possam gerar as suas possibilidades de formar um caminho bom para esse seu corpo preguiçoso ou não preguiçoso, né, doente ou não doente, sei lá, qualquer coisa que você queira entender de si mesmo, entenda a sua realidade. Obrigado pela força, a força é sua. Se inscrevam neste canal e sinaliza este vídeo, certo? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.